Janelas de sono é definido como o tempo que os nossos filhos conseguem permanecer acordados, bem e felizes entre uma soneca e outra. E por que é tão importante a gente entender o tempo de janela de sono? Porque cada idade, cada momento do desenvolvimento dos nossos filhos tem um tempo aproximado que eles conseguem ficar acordados. Eu digo um tempo aproximado porque cada criança é uma criança, mas tem aí uma média que varia entre as crianças de uma mesma idade. Mas o seu filho que vai poder te ajudar a identificar a janela de sono dele caso ele tenha alguma dificuldade. Mas vamos lá, qual que é a importância das janelas de sono? Porque é o tempo que ele consegue aguentar bem para aproveitar tudo que o dia e a vivência do dia pode proporcionar para ele. É durante a janela de sono que a gente consegue fazer um movimento de expansão e de contração. E quando a gente não presta atenção nos sinais de cansaço que os nossos filhos dão pra gente, demonstrando que estão chegando no final das suas janelas de sono, a gente acaba ultrapassando esse tempo e eles tendem a ficar cansados, irritados, chorosos, intolerantes e vai acumulando um débito de sono. Quando os nossos filhos ficam em débito de sono por noites mal dormidas, ou por sonecas não respeitadas, ou por janelas de sono longas demais, com o passar do tempo, eles acabam ficando mais intolerantes, mais resistentes, mais chorosos. O emocional deles fica um pouco mais debilitado e a gente começa a relacionar esses sinais com o mau comportamento, quando na verdade eles só estão demonstrando pra gente que estão muito cansados. Então, é muito importante a gente olhar com os nossos filhos com amorosidade e tentar proporcionar a eles um dia com um ritmo adequado para as necessidades dele. Nem aquém, nem além. Os nossos filhos são os melhores barômetros do que a gente precisa ofertar para eles. De vez em quando, ter um dia um pouco mais estimulante não tem problema. De vez em quando, ter um dia um pouco menos estimulante, um pouco mais entediante, também não tem problema. Mas o que a gente precisa tentar ofertar aos nossos filhos é experiências para eles, tanto motoras, sensoriais, de convívio, que vai preencher o dia dele naquele tempinho de janela de sono, de tal forma que quando chegar no final deste período, ele possa descansar o que necessita, recarregar as suas baterias para poder, quando despertar novamente, aproveitar bastante o dia sem estar carregando um pouquinho de cansaço de um descanso não bem feito anteriormente. As janelas de sono, o conhecimento da quantidade de horas que os nossos filhos conseguem permanecer acordados e bem para a idade deles, a quantidade de horas adequada que os nossos filhos conseguem permanecer bem e acordados, varia de idade para idade, de criança para criança, mas tem uma média. Uma referência muito bacana, um lugar muito bacana que vocês podem consultar é o International Sleep Foundation, que ele fez uma pesquisa muito bacana, muito extensa, e ali você vai perceber que a janela, que o gap de sono, de necessidade de descanso e de necessidade de vigília por idade é muito extenso. Então não tem essa de você falar que com X meses o bebê precisa descansar X horas na soneca e consegue ficar Y horas acordado. Isso não existe. Existe uma média que vai ser o nosso norte para poder orientar as famílias e ficar atentas naquele momento para os sinais de sono que seu filho pode dar. E é em posse desse conhecimento que você vai poder elaborar melhor a rotina do seu filho e propor um ritmo de dia que seja adequado para ele e para sua família. Desta forma, você vai conseguir proporcionar sonecas efetivas e noites bem dormidas.